galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, já sabem, a sexta-feira ela nunca decepciona, sempre acontece alguma coisa e, pelo menos pra mim, a notícia mais interessante do dia não ganhou o destaque que devia. A gente já vai começar o vídeo falando sobre ela, mas eu adianto que um dos 11 homens mais poderosos do Brasil andou falando sobre Bolsonaro pro Estadão e falou bem. Estava o elogiando, eu não tô entendendo nada. E, na madrugada de hoje, no início da manhã, a Folha de São Paulo publica uma nota que começa a mostrar que existem divergências na classe jurídica, se Bolsonaro é culpado ou não é. Eu falei, mas peraí, né? O que tá acontecendo aí? Será que a turma tá tão chateada com Lula que já estão olhando pro Jair com outros olhos? A gente já vai abrir o vídeo comentando sobre isso, pra depois falar que, às vezes, nem tudo é o que a gente parece. Eu botei aquela imagem ali, né, sugestiva, de máscaras, para depois falarmos sobre o senhor Fernando Haddad, economia e mais algumas coisas estranhas que estão acontecendo. Quero falar sobre segurança pública e diversos temas e temas relacionados, não só segurança pública mesmo, mas coisas que envolvem o Ministério da Justiça e segurança pública. Falar umas coisas que envolvem, inclusive, agenda de costumes dentro da segurança pública, enfim. Quero falar, espero que dê tempo, sobre questões internacionais que vão impactar no Brasil, umas coisinhas que envolvem o Trump, União Europeia, algumas movimentações de deputados brasileiros, e se der tempo, mais algumas notícias que mostram porque o Brasil não sai do lugar. Mas vamos começar, e já adianto para vocês que, e aí? Não sei, não faço a mínima ideia. O Estadão nos conta, Gilmar Mendes revela bastidores do dia em que viu Bolsonaro chorar. Ex-presidente admitiu à coluna do Estadão que se emocionou e também falou detalhes. E aí, gente, eu tava assim olhando, né? Eu não tinha visto isso daqui. Eu só vi porque a Tsuki postou lá no Twitter, tava passando, a Tsuki postou. Eu falei, minha nossa, não é possível uma coisa dessa. Será que eu tô lendo errado? E a nota é bem interessante e intrigante, porque já fala assim, ó, de férias em Lisboa, o ministro Gilmar Mendes do Supremo participou de um jantar-debate na noite desta quarta e animou quem estava presente ao relatar experiências pessoais com pitadas dos bastidores do poder em Brasília. O evento do restaurante Cícero Bistrô, que é mencionado pelos seus assíduos frequentadores como uma espécie de segunda embaixada dos brasileiros na capital portuguesa, fazia parte do lançamento do livro Porque a Democracia Brasileira Não Morreu, dos cientistas políticos Marcos André Melo e Carlos Pereira. E Gilmar detalhou, por exemplo, um encontro que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí veja, o magistrado contou que durante o Fica em Casa, ele foi convidado por Bolsonaro para uma reunião na residência oficial no sábado pela manhã. O então presidente não concordava com as medidas de isolamento e fechamento do comércio determinadas à época por estados e municípios. Ele pegava o celular, abria o WhatsApp e me mostrava vídeos, recordou Gilmar Mendes. Complementando o que Bolsonaro dizia, olha só, tem esse cara aqui que vai ter que fechar a lotérica, não pode. O ministro lembrou que, em determinado momento, os assessores saíram da sala e Bolsonaro desabafou. Ele ficou falando sobre como estava difícil, sobre como era atacado, da família, lá pelas tantas, se pôs a chorar, detalhou Gilmar. O ministro disse que Bolsonaro parecia angustiado. Aí eu disse, senhor presidente, a vida é difícil mesmo. Procurado pela coluna do Estadão, Jair Bolsonaro confirmou o encontro e admitiu que se emocionou sim. Ele lembrou que falou da família, né, do Adélio, das dificuldades que teve até chegar à presidência da República e sobre as medidas de enfrentamento ao Fica em Casa. Bolsonaro disse que ressaltou ao Gilmar que o governo federal tinha o general Braga Neto para gerenciar a crise da pandemia. E eu acho que vocês hão de concordar comigo que um dos pontos aí que Bolsonaro foi mais criticado durante seu mandato, né, foi da forma como ele tratou as coisas e isso, colocaram um apelido de gênio, né, desvirtuaram a palavra, que eu acho que, bom, vocês têm uma opinião, acho que é a mesma que a minha. E aí você vê o Estadão publicando essa nota. Não entendo, né? Você vê que o Gilmar confirma as informações pro Estadão. Essa matéria tem até uma foto do encontro lá, o pessoal sentado assim na mesa, um monte de gente. E eu fico me perguntando, né? Em qual contexto uma matéria como essa aparece?
Em qual contexto? Porque até se o cara fala bem, do cara fala bem, até isso virar notícia na imprensa, tem um distanciamento, né? Obviamente tá acontecendo alguma coisa. Nada é tão simples no Brasil, às vezes as coisas são bem complexas, e eu fico me perguntando, tenta se olhar, falar, pô, o que é que pode estar acontecendo? Sei que a gente vai ter em breve aí algumas indicações para algumas posições-chave no Brasil, né? Tribunais superiores. Às vezes, Lula, ó, Bolsonaro não é tão ruim como a gente acha não, viu? Ande na linha, que Bolsonaro não é de todo mal não. Sei. Não sei se o clima está arrefecendo, os ânimos assim acalmando, mas, gente, acho que não tem como discordar. Essa matéria do início até o fim é só pintando Bolsonaro como ser humano. Uma das piores coisas que eles fizeram com o Bolsonaro foi desumanizá-lo. Eles pegaram a figura de Bolsonaro e tentaram pintar ele como um monstro. E essa notícia tá mostrando, ó, cara, a questão aí do fim em casa para Bolsonaro é porque ele estava preocupado com as pessoas. Ele estava preocupado com que ele tinha ali um comércio, ia ter que fechar, não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir colocar, né, o sustento, né, comida no prato de sua família. Essa matéria só elogia Bolsonaro. Eu olhei assim, rapaz, estranho, estranho. Estranho. A gente sabe que o Estadão tá meio chateado com Lula, mas o Estadão também odeia Bolsonaro e faz questão de deixar isso claro em todos os seus editoriais. Aí, vem a Folha de São Paulo, como falei na madrugada de hoje, notícia fresquinha, 4 da manhã. Implicação criminal de Bolsonaro sobre joias e reunião pró-Flávio gera divergência. Avaliação sobre enquadramento jurídico e provas contra o ex-presidente divide especialistas. Divide. Não é mais unanimidade. E Bolsonaro é um miserável. As implicações criminais contra Bolsonaro nas investigações sobre venda de joias que havia recebido contra o presidente e também no caso da BIM paralela dividem especialistas ouvidos pela Folha. Por outro lado, aí sim, a matéria é mais longa. A matéria primeiro coloca a opinião de quem acha que Bolsonaro, né, é um grande criminoso, um miserável monstro, e sempre aqueles, não, ele tentou contra o Estado Democrático, direito, talvez essa questão da biparalela tenha até a ver com golpismo, seja algo muito mais complexo, a estrutura do Estado, toda aquela história que vocês, né, já estão cansados de ouvir. Aí eu falei, não, nem vou trazer essa parte, que aí é senso comum, a Rede Globo tá repetindo isso todo santo dia. Aí eu foquei em trazer só a divergência, né? Tá todo mundo aí, é só repetir o que tá todo mundo já cansado de ouvir. Então, qual é a divergência? Há advogados que não veem provas suficientes no momento para incriminar o ex-presidente em relação às joias. Eles divergem quanto a se os presentes milionários que Bolsonaro recebeu e depois tentou vender integrariam o seu acervo pessoal ou o acervo público. Já sobre a BIM, no caso da atuação em favor de Flávio, também existem diferentes entendimentos quanto a se a reunião divulgada recentemente tem força para enquadrar Bolsonaro e os demais envolvidos em algum delito. Aí, um dos especialistas que não acha que Bolsonaro cometeu o crime é o Alberto Toron. O Alberto Toron é um advogado muito conhecido no Brasil e que ele, antes de ser moda, ele era crítico da Lava Jato. Ele sempre foi um crítico da Lava Jato, não é do Prerrogativas. Sempre foi crítico da Lava Jato. O cara crítico da Lava Jato falando, ó, há quem entenda que não existe até o momento uma prova definitiva para comprovar que o ex-mandatário fez algum movimento concreto para beneficiar o próprio filho. Essa é a avaliação do advogado Alberto Toron, que apesar disso não exime o ex-presidente de eventual responsabilidade política sobre o caso. Responsabilidade política. Aspas, você pode ver uma espécie de aparelhamento, tentativas de aparelhamento de agentes estatais, mas tudo não passou até onde enxergo de conversas, alvitres, propostas, não se praticou nada concretamente, de modo que não vejo crime. A opinião? O status quo Brasil, Bolsonaro era culpado, mesmo sem cometer crimes, agora tem até divergências. Estranho. E falando sobre a questão das joias, a Folha de São Paulo falou com o Capês, a gente viu toda a análise do Capês completa que ele publicou lá no Conjur.
Mas tá ali, ó, o advogado Fernando Capês, doutor em Direito, procurador de Justiça aposentado, diz que, em que pese todo o complicado processo de venda das joias, não vê crime no caso. Há uma premissa inafastável que a torna a longa investigação um esforço infrutífero. As joias, nela incluído o relógio, pertencem ao ex-presidente e não à União. Para embasar sua opinião, ele menciona um decreto de 2002 e uma decisão do TCU sobre o tema que mencionam presentes que se caracterizam como bens personalíssimos. A gente viu ponto a ponto o Capês disso. Uma coisa é o Capês escrever, ele escreve e tá lá no Conju, e eu trago no meu canal e falo, o Capês falou isso, olha os argumentos, veja, isso é uma análise realmente jurídica, com parecer, basicamente, citando parágrafo por parágrafo. Outra coisa é a Folha de São Paulo ir atrás de pessoas, inclusive mostrando divergências. E aí, quando olha a BIM paralela, o que é a BIM paralela no final do dia? Até que mostra. É um nome muito bonito, né, que a imprensa criou, a BIM paralela. E aí você fica perguntando, tá, mas o que é que o pessoal fez nessa BIM paralela? Aí tem lá, talvez, tenha usado lá o First Mile, que seria um super software espião que sabe onde o teu celular tá. Ele não invade o teu celular, ele só sabe meio onde você tá por georreferenciamento. Uau! Nossa senhora, né? Eu acho que não sou a favor disso. Não sou a favor de ficar, né, vigiando onde a pessoa está. Mas disso, para você dar um salto e falar que era um aparato de arapongagem que a pessoa estava sendo, né, meu Deus, grampeado o tempo todo, eu acho que é um salto um pouquinho gigantesco, né, gigantesco de como a imprensa vende as coisas. Aí, além disso, tinha, né, a turma que se unia aí, que foi o último desdobramento aí, divulgado pela imprensa. As pessoas buscavam informações no Google. Olha, que maldade. Buscavam informações no Google sobre pessoas que eles não gostavam. E o que ficava meio claro nos chats é que os funcionários mesmo, que tinham cargos no governo, não tinham acesso a Bolsonaro e achavam que o influenciador que aparecia lá, que falava, não, se vocês me derem a gente montar aqui um documento bom, eu consigo fazer chegar em Bolsonaro. Né? Essa foi a tal super ABIN paralela. O tempo tá passando e tá começando a aparecer algumas matérias engraçadas. A observar os próximos meses, a observar os desdobramentos, óbvio. Uma coisa é a opinião que sai na imprensa, outra coisa é os fatos, né, e a forma como eles serão tratados, principalmente pelo Poder Judiciário no Brasil, pela PGR, né? E aí a gente sabe que a coisa ainda tem um certo abismo, mas não deixa de ser curioso. Isso aqui saindo na imprensa, aqui colocado no início do vídeo. Não se empolguem, vamos olhar, analisar, ver como são as coisas, mas no mínimo muito curioso. Aí, pra gente fazer aqui um gancho para as próximas notícias. Filho de Lula xinga Janja em mensagem no WhatsApp. Quem diria, hein? Um xingamento muito pesado contra a primeira-dama. E qual foi a repercussão após o ocorrido? Advogados do filho de Lula se manifestam após xingamento. Eles lamentam a exploração da intimidade e vida privada após coluna revelar xingamento a Janja. Até o momento, o Jorge Messias não foi acionado pelo Lula para perseguir o filho. Até o momento, o Rodrigo Pacheco não veio a público defender a censura da internet. Até o momento, nenhum grande político do PT apareceu também para defender a censura. O Orlando Silva está desaparecido. A Globo não fala sobre o assunto e o Poder Judiciário, eu acho que nem viu as mensagens. No mínimo curioso. No mínimo curioso. No mínimo curioso, né? E a gente achando que a turma do amor era puro amor, né? Eles faziam churrascos da amizade no final de semana. Parece aí que o clima lá em Brasília, dentro da família real brasileira, não vai muito bem, não. Mas beleza. Matérias do Paulo Capelli. É o que eu digo. Vejam quem são os jornalistas. Vejam quem saem umas coisinhas aqui, umas coisinhas colar. Quem são os jornalistas mais críticos ao Lula. Mais, né, passapanistas. Conforme você vai vendo, você vai entendendo a dinâmica do poder no país. Mas vamos lá. Quero começar falando de um assunto que, a priori, não tem muito a ver com a política do dia a dia, mas no final acho que ela vai fazer um pouco mais de sentido para vocês. Todo mundo acompanhou aí no mês de maio a tragédia que assolou o sul do Brasil, que a coisa melhorou, óbvio, que a água baixou, mas a situação tá bem complicada, tem gente que perdeu tudo, não vai conseguir recuperar do dia para noite, vários problemas.
Eu acho que o governo Lula também tá deixando a desejar na ajuda. A gente não escuta mais falar do grande Paulo Pimenta, né? O Lula parece que só queria arrumar um jeito de despachar ele. Na verdade, ele nem foi no sul do Brasil, né? No Rio Grande do Sul. Tá trabalhando de Brasília. Mas tudo bem. Aí, no meio daquela confusão lá em abril, apareceram algumas figuras que eram destaque pelo que eles estavam fazendo. Eu fiquei observando. Na época, vocês voltarem nos vídeos, eu tava mostrando realmente sim, pessoas comuns mesmo. Não dei destaque a nenhum grande influenciador, fazendo nada, etc. Sempre olho assim com alguma desconfiança. Sempre sou desconfiado com algumas coisas. E uma das pessoas que ganhou destaque naquele momento foi o Nego Di, ex-BBB. Aí no dia 12 desse mês, saiu essa notícia, eu vi. No primeiro momento, as pessoas da internet se posicionaram de uma determinada forma. E eu vou relembrar umas coisinhas pra vocês. Eu fiquei olhando, eu falei, não vou falar nada, não vou ser o chato, né? Vamos dar o tempo das pessoas respirarem, quem sabe chegarem na conclusão. No dia 12 de julho, G1 informava: Nego Di é alvo de operação que investiga suspeita de lavagem de 2 milhões com rifas virtuais. Ordens judiciais estão sendo cumpridas pelo Ministério Público, no litoral de Santa Catarina. 2 veículos de luxo foram sequestrados. Uma ferramenta, uso restrito, sem registro, foi apreendida, né? Mulher do influenciador foi presa em flagrante. Isso eu já achei muito estranho, né? Sem registro, não acho bacana. Aí no momento, teve muita gente que veio para as redes sociais com esse tipo de comentário. Apaguei a pessoa porque acho que tanto faz. Não tô em busca de falar que a pessoa tá certa ou tá errada, mas mostrar, às vezes, o comportamento na rede social. A pessoa postou ali, é um perfil grande, não é um perfil muito conhecido, mas o perfil tem uns 20 mil seguidores. O Monark tentou avisar, Nego Di, né? Nego Di, mas você achou mesmo que o sistema ia tratar vocês de forma diferente? Porque havia um abismo entre suas falas e ações. O Monark falou algumas coisas na época, e aí o Nego Di falou, fala, mano, tudo certo? Não me entenda errado, não quero te chatear, até porque você nunca me fez nada. Obrigado pela dica e preocupação, mas existe um abismo entre nossas atitudes e fala, blá, blá. E aí o Monark diz, se você gosta de mim, proteja o Nego Di daqui pra frente como puder. Essas foram as primeiras reações. Aí, passado mais alguns dias, além da esposa dele, foi preso, depois foi solto, que pagou a fiança, o Nego Di também foi preso. Perseguição fica mais forte. Nego Di ignorou o conselho de Monark, agora foi preso por outro processo. Daqui na época foi comparado com uma pessoa, um perfil realmente grande, pessoa que tem canal no YouTube, só no Twitter, 48 mil visualizações. E as pessoas comentando, vários comentários. Aí, o tal comentário do Monark completo é esse daqui, ó. Peguei lá pra vocês darem uma olhada. Nego Di, compre Bitcoin, esteja pronto para sair do país eventualmente, a não ser que os influenciadores se levantem juntos. O Whindersson Nunes já deu uma ensaiada, só falta o resto criar coragem. Nós somos numerosos demais para eles. Aí o cara respondia e falava, Monark, não me entenda errado, não quero te chatear, até porque você nunca me fez nada. Obrigado pela dica e preocupação, mas existe um abismo entre nossas atitudes e falas. Isso deve ser levado em consideração. Estou lutando pelo meu estado, pelo Rio Grande do Sul, porque o Nego Di tá peitando Lula, o Eduardo Leite, aí nas graças das pessoas. As pessoas se deixam levar, lavou a alma de muita gente o que ele falou do Lula, né? O cara se leva pelo antipetismo. Aí o Monark diz, kkkk, tá jovem ainda. Mas vamos voltar agora. Aí quando ele foi preso, ali ó, olha a matéria da Globo. Em caso envolvendo estelionato. Começa, né? Lavagem de dinheiro, 2 milhões, ferramenta sem registro, depois tem outro processo, agora por estelionato. Eu acho que a pessoa que não deixa o emocional falar mais alto, a pessoa, no mínimo, deixa eu dar uma olhada aqui nesse caso, para ver o que tá acontecendo, ver se realmente não tem algo estranho em torno do ex-Big Brother. Aí vai o Monark. Nego Di está sendo perseguido, mais um preso político.
Isso é um recado para vocês, influenciadores. Vão deixar ser escravizados por esses burocratas corruptos? Porque é isso que eles estão tentando fazer. Protejam o Nego Di agora, pois amanhã poderá ser vocês. E o Monark clamou que as pessoas fizessem isso. Eita, que eu já vi. Isso é o ciclo do herói. E sempre dá errado. Aí, gente. Aí o que é que aconteceu? Começaram a mostrar, né, com mais detalhes. E aí algumas pessoas começaram a ficha começou a cair. E o grande herói do povo brasileiro, porque ele criticou o Lula, se criticou o Lula, é herói. Se criticou o Lula, é herói. Não era tão herói assim. Band News, né, jornalismo da Band, humorista Nego Di debochou das pessoas que compraram produtos em seu site e não receberam. Ele foi preso acusado de vender mais de 300 mil reais e não entregar as compras aos clientes. E diversos portais comentaram sobre isso. Já tem vídeos na internet comentando sobre isso. E isso vinha sendo colocado nos últimos dias e as pessoas continuavam na tese: é o preso político. Meu Deus, olha o que está acontecendo com ele. Aí muita gente falava: ele está ajudando, ele está salvando o Rio Grande do Sul. Quantos seguidores será que o Nego Di ganhou no mês de maio? Quanto dinheiro será que ele ganhou com sua fama, com sua aparição? Mas ele estava ajudando, ele tem que escolher alguma coisa, né? Ele está aparecendo, mas ele pelo menos doou dinheiro. Oi? Nego Di doou 100 reais ao invés de 1 milhão para a campanha no Rio Grande do Sul durante enchentes, aponta investigação. Influencer teria forjado o comprovante de doação para vaquinha online. Quebra de sigilo aponta que Nego Di mentiu sobre doações ao Rio Grande do Sul. Ele é investigado por estelionato e, segundo o Ministério Público, o comediante doou um valor bem abaixo do que foi divulgado. O site dele é daquele site seguinte: um iPhone é 10 mil reais. O site dele era 2 mil. Óbvio que tinha alguma coisa errada. O povo lá comprava e o produto não chegava. Essa é a postagem dele, 7 de maio de 2024. 11 milhões de visualizações, 66 mil curtidas, 6 mil compartilhamentos. A decisão mais importante da minha vida: eu te amo, Rio Grande do Sul. 1 milhão. Mentira. Só mandou 100 reais e fraudou a imagem. Fraudou a imagem. Eu entrei nessa postagem para dar uma olhada e aí um cara, ele baixou a imagem, ele deu um zoom na imagem, o terceiro zero tá meio quebradinho. Mas esse o pessoal só percebeu ontem, né? Ele falou: rapaz, tava na nossa cara que era tudo mentira. Tava na nossa cara que era tudo mentira. Aí sabe o que aconteceu? Vou trazer um resumo pra vocês. Você vai nas postagens do Monark, você vai nas postagens das pessoas que estavam, os emocionados, preso político, e aí tem lá a opção, né? Compartilhamentos com resposta. Que é quando o cara dá um RT comentando. Diversas pessoas falam: olha os bolsonaristas, ó. Olha os bolsonaristas defendendo estelionatário que tá roubando de pessoas. A direita brasileira é um negócio, é uma carência por heróis sem igual. E eu já vi esse filme tantas vezes que chega, me dói. É um novo herói que aparece. E esse novo herói, ele faz uma coisa assim, uma cagada fenomenal. E aí cai no colo da direita e a direita fica com a peste de maluca, de criminosa, disso, daquilo outro. Aí vem e mostra o fato: olha o que o cara aprontou. Adianta falar: não, porque ele critica Lula. É momento de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não divida a direita. Você já viu a esquerda brigar em público? E vem todos aqueles jargões repetitivos e fala: cara, essa pessoa, ela não tem nada a ver com a política. Ela chegou aqui de paraquedas, sabe? As pessoas que estudam, se dedicam, sabe? Gastam tempo tentando entender como as coisas acontecem no Brasil, não estão conseguindo trazer soluções. Vocês acham que vai ser, né, o boca aberta, que chegou agora, que não tem nenhum conhecimento histórico de causa político, nada, é ele que vai resolver o Brasil. E a turma já abraça, já pega e bota no colo. Aí eu comentei sobre tudo isso, porque aí agora, não é isso aqui, é depois disso. Eu esqueci que ainda tinha essa postagem do Monark. Aí agora, depois de tudo que saiu na imprensa, mas desde o dia 2 falando:
lavagem de dinheiro, ferramenta sem registro, estelionato. Não, preso político, preso político, preso político. Aí depois agora até a doação o cara fraudou. Bom, se isso aqui for realmente verdade, fica parecendo que tudo que ele fez foi teatro para credibilizar sua imagem, sendo que ele era pilantra. Mas ele criticava o Lula, Monark, né? Peitou o sistema. Mostrou as fake news. Ah, gente. Eu já vi esse filme tantas vezes acontecendo. É desde 2020. Sempre aparece um grande salvador que falha, acontece, que vai derrubar o sistema. E as pessoas vão atrás. Vão atrás. É a solução fácil. É conquista. As pessoas às vezes ficam tão desesperadas. E eu entendo o desespero das pessoas, porque o Brasil realmente é caótico. Mas não dá pra se deixar levar dessa forma. Só pra falar do Rio Grande do Sul. Nós cansamos de esperar, diz Eduardo Leite, ao cobrar que recurso do governo federal pro Rio Grande do Sul. Nem o Eduardo Leite consegue tirar R$1 do Lula, parece, né? Tá difícil lá no Rio Grande do Sul. Segue no problemas. As pessoas que deviam trazer solução não trazem de jeito nenhum. E muitas vezes é por isso que pessoas como o Nego Di ganham destaque. Porque os políticos também não conseguem resolver porcaria nenhuma. Mas vamos lá, que eu vou ser chato. Marçal ignora bolsonarista e declara apoio a candidato de esquerda. Eu já vou começar falando, ó, o Ricardo Nunes é uma porcaria. O Ricardo Nunes defendeu o cartãozinho, né, o passaporte para você poder ir nos locais. O Ricardo Nunes tem secretários de esquerda. E eu, por mim, ele, né, desaparece do planeta Terra. Tem que falar assim, para as pessoas entenderem. Mas tem que falar, você está defendendo o Ricardo Nunes? Não, você vota o que você quiser, meu filho. No segundo turno, eu vou fazer campanha para qualquer um que for contra o Boulos. Até o Kim Kataguiri do MBL. Eu vou falar, vote nele. Não anule seu voto. Dito isso, para os emocionados, e aí? Cadê a união da direita? O Marçal, ele está tentando ocupar o espaço que o Salles deixou. Né? A narrativa também da vez agora. Nem o espaço, né? Ele tá tentando ocupar. É só projeto de poder próprio e as pessoas continuam se deixando levar. Por quê? Não, porque o Marcelo fala bem. Porque ele deu enquadro na jornalista. Tá, ele deu enquadro na jornalista. E isso significa o quê no final do dia? Que ele vai salvar o Brasil? Que ele vai colocar a coisa no trilho? O pessoal pegou o Nego Di e botou no colo. Agora tá aí, caindo na conta da direita, todas as falcatruas que ele tá sendo investigado. Aí o pessoal vai fazer a mesma coisa com o Marçal. Marçal vence. Se for Marçal e Boulos, eu vou fazer campanha pro Marçal. Se for Marçal e Boulos, eu vou fazer campanha pro Marçal. Se for Marçal versus Boulos, eu vou fazer campanha pro Marçal. Repeti 3 vezes, não é possível que ninguém ouviu. Mas eu vou fazer campanha pro Marçal porque eu não quero o Boulos. Não vou pegar o Marçal e botar no colo, porque quando ele aprontar, e ele vai um dia, eu falo, irmão, eu não fiz. Não sou talhado. Eu fiz campanha contra o Boulos. Assim como eu também fiz campanha contra o Ricardo Nunes. Porque quando o Ricardo Nunes aparecer alguma confusão, e também vai, como já tem, eu falo, irmão, eu só fiz campanha contra o Boulos. Se for o Datena, eu vou fazer campanha contra o Boulos, porque o Datena também, ele vai aprontar alguma coisa. O Kataguiri nem precisa falar. Então assim, gente, vocês estão insatisfeitos com alguma situação? Eu entendo, mas pelo amor de Deus, entre você não querer uma pessoa e você tentar pegar um cara que vocês desconhecem, que tem um passado extremamente estranho, que tem inúmeras incoerências ao longo de sua vida, você querer apagar isso, porque as pessoas às vezes querem apagar. As pessoas querem apagar. Às vezes as pessoas não entendem que quem está comentando sobre o senhor Pablo Marçal no final do dia não é porque está fazendo campanha por Ricardo Nunes, porque ninguém em sã consciência, nenhuma pessoa honesta acha que Ricardo Nunes é um cara de direita. Nenhuma pessoa honesta acha isso. Nenhuma pessoa honesta fala, não, Ricardo Nunes é um grande conservador, um bolsonarista. Todo mundo sabe que ele não é. Todo mundo tá olhando para a situação e fala, não, tem ali um acordo político que está sendo feito, vai colocar um vice, tem algum tipo de espaço, mas todo mundo sabe a porcaria que o Ricardo Nunes é. Agora, estão tentando transformar um cara que tem um projeto pessoal, que é o caso do Marçal, em uma nova liderança da direita. O que é que vocês estão com a cabeça fazendo isso? Na primeira oportunidade, tá lá, ó. O vídeo provocou incômodo
em especial entre lideranças do PL, partido de Bolsonaro, isso porque a sigla vai ter um candidato próprio a prefeito de Caruaru, o deputado federal Fernando Rodolfo. A de Marçal, por sua vez, afirmou que ele gravou o vídeo em apoio a Armandinho porque o PRTB, partido do ex-coach, fechou uma aliança com o candidato de Solidariedade em Caruaru. Ué, e aí? Então ele tá pensando nele, né? Então assim, cada um pensa em si. Essa é a direita no Brasil, cada um pensa em si, cada um tem o seu projeto próprio. Cada um tem o seu projeto próprio. Né? É como ele é marçalista. A Yatsuki fala, né? Se incomodou apenas quem preferiu fechar os olhos. Nem direita e nem esquerda, lembram? Interessante que ele pode honrar a aliança de partido. Mas quando é Bolsonaro, é um pega pra capar. Quando é o Marçal... Não, olha só, você tem que entender. O Marçal ele precisou fazer isso porque existe, né, um acordo do partido. Mas quando é Bolsonaro... Aí não. Aí não. Não, aí Bolsonaro é um safado. É um traidor, é um vagabundo, é um pilantra. Aí você volta antes do segundo turno de 2022. Já tinha matérias falando sobre movimentações visando a reeleição do Nunes. Às vezes a coisa já estava fechada. Em 2022, Bolsonaro preocupado em derrotar o Lula. E aí depois, Bolsonaro, essa coisa que já foi feita, e aí? Não vou... Aí, Bolsonaro não cumpre, é um vagabundo. Você precisa votar no Nunes? Não, você não precisa, cara. Mas olha para a situação... E seja menos emocionado. Até quando as pessoas vão cair no conto do vigário? Eu sabia que essa estava na sequência. Valdemar nega atuação para tirar Marçal da eleição e diz que quer atrair o ex-coach ao PL. Eu tô reclamando do Marçal. E o Valdemar quer trazer o Marçal pro PL. Não é verdade que estou trabalhando para tirar o Marçal do páreo eleitoral em São Paulo. Não conheço dirigentes atuais do PRTB, diz o Valdemar. A informação de que aliados do prefeito Ricardo Nunes estão trabalhando para fortalecer uma ala do PRTB contraria a Marçal. O que inviabilizaria sua candidatura foi publicada pelo painel. Aspas, por Valdemar. Nunca na minha vida fui desleal com ninguém e jamais seria com o Pablo Marçal, que tenho esperança que um dia venha para o nosso partido. Acrescentou Valdemar. Eu sonho que um dia a gente vai ter um presidente de partido que vai abrir a boca para falar dos projetos que ele pretende para o país. Né? Porque ele representa, não, a nossa intenção aqui é trazer essa pessoa, ainda que seja trazer o Marçal, mas não, a gente tem interesse em trazer o Marçal, porque é um dos pilares do nosso partido, nossa agenda, um dos projetos que nós temos para o Brasil é isso, isso e isso, e o Marçal ele se encaixa aqui nesse projeto de tentar fazer as coisas avançar. Porque eu vejo o posicionamento de todo mundo no final do dia, como o próprio Valdemar aqui. Todo mundo tem seus acordos, cumpra seus acordos, mas o Brasil nunca tá neles. Não tem espaço pro Brasil. Não tem espaço. Brasil, exploda-se. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E assim segue o barco. Assim segue o barco. O único político por quem eu me desgasto é Jair Messias Bolsonaro. Somente porque ao longo de sua vida política, principalmente aí pegando o gancho na BIM paralela, toda vez que mostravam alguma coisa, davam um flagrante nele no privado, você via que ele em público e no privado era a mesma coisa e diferente da galera. Não, vamos pegar o novo como exemplo concreto, o Zema. Sou liberal, empreendedorismo, isso, aquilo, outro. Aprovou porcaria do imposto do pecado lá em Minas, né? Imposto para aumentar produtos que fazem mal à saúde e meio ambiente. Essa é a realidade. Governo Bolsonaro, realidade, fato concreto. Abaixou a porcaria dos impostos no Brasil. Chora, reclama, é a realidade, aconteceu. Governo Bolsonaro entregou os indicadores de segurança pública muito melhores do que quando chegou lá. Tá aí, cara. Sempre foi luta do cara, segurança pública. Ele não é perfeito, mas deu pra ver muita coisa que foi colocada em prática. Pela primeira vez deu espaço pra muita gente aí. Mais ideológico. Poderia ter dado mais? Podia. Mas deu muito espaço também. Também colocou, mas já colocou também, mas é isso. Eu acho que do que eu tenho no Brasil, das opções que eu olho em coisas concretas, e por mais que eu defendo ideias ao mesmo tempo, estou cobrando aqui do Valdemar ideias, eu sei que as ideias, elas não existem, né, enquanto pessoa física, né, e o mundo é muito dinâmico, o mundo nos surpreende, como foi o Fica em Casa, e no Fica em Casa você vê um cara como Bolsonaro, que defendeu as pessoas, o ser humano comum até o fim, como relatou o próprio ministro Gilmar Mendes, já teve dificuldade. Cadê o Romeu Zema?
Fechou, não foi em Minas Gerais. Agora a loja da família dele não fechou. Foi denúncia na época nos jornais. As lojas da família dele não estavam fechadas. Olha que curiosidade, né? Assim, bicho, não dá. Não dá. Você receber a caneta e o que você fez com ela, dá pra você julgar a intenção de uma pessoa. Dá pra você julgar, dá pra você ver o que tem no coração da pessoa. Só me diga por um político nesse Brasil. Jair Messias Bolsonaro. Direita tende a crescer na eleição, mas Eduardo Paes é pedra no sapato de Bolsonaro e alento a Lula. Eu vou falar mais de Bolsonaro ainda. Tem um tweet depois dessa notícia aqui. Ainda que eleições municipais possam refletir questões locais, é bastante provável que o bolsonarismo consiga em 2024 resultado melhor do que 4 anos antes das eleições municipais. Em 2020, o Bolsonaro estava na máquina na mão, mas estava preocupado com outra coisa. A matéria de estava preocupado lá com fica em casa, a opinião pública é desfavorável contra ele. Ainda que Lula comande o país e seja parcialmente dono do destino de recursos e ações que vão impulsionar candidaturas pelo Brasil, o tema da segurança pública deve ser predominante, o que favorece a direita. Por que será? Nas capitais, hoje a dúvida não se dá mais se o bolsonarismo crescerá ou não nas próximas eleições, mas o tamanho desse crescimento. Ninguém tem mais... ninguém duvida mais do bolsonarismo. Assim, eles vão crescer até onde? E vai continuar crescendo. Eu vi um comentário interessante. Tem um tio meu do Rio Grande do Sul, de consideração, né? Ele sempre posta recortes meu todos os dias. Não vou falar porque, sei lá, pra ninguém entender que eu tô criticando. Ele me marcou no Twitter e até respondi ele. Ele falou o seguinte, na eleição. Falou assim, quem é a favor da teoria do votar no menos pior? E ele falou, e tal pessoa, também respeito muito a opinião, fala que o fato de a gente estar sempre votando no menos pior só faz piorar as coisas. E aí eu respondi pra ele, falando assim, cara, eu não sei se só tá piorando, não. Não sei se só tá piorando votar no menos pior. Primeiro que a classe política é um reflexo da sociedade. Conforme a educação no Brasil cai, conforme o nível intelectual no país vem sendo reduzido, obviamente isso vai ter uma repercussão na classe política. Até aí tudo bem. Em segundo lugar que, quando eu paro e olho para as eleições sem achismos, em números, 2010. Quantos deputados de direita vocês conseguem nomear? Dá pra falar Bolsonaro, que a gente sabe que tá lá há mais de 30 anos quase deputado, né? A gente sabia que ele já tava lá. Além de Bolsonaro. Teve o Feliciano lá em 2010 já. Quem mais? Aí a gente pula pra 2014. Eu achei uma vez um print dos candidatos. Não davam 20. Os candidatos que estavam disputando não davam 20. Os chamados de direita. Em 2018, tiveram as traições, óbvio, mas já apareceu como opção para votar e foram eleitos lá o PSL 52, eu acho, no total. Tinha ali uns 3 do PSL raiz desde o início, junto à Ruma dos traidores, mas vamos botar, foram 50. Olha nas eleições agora. Só falando nível de deputado federal. Só dos eleitos, tirando os 30 do PL raiz, 70 bolsonaristas no PL. Mas o Maurício Marcon, que caçaram lá o mandato dele no TRE, ainda vai pro TSE. Você tem o Diego Garcia, que é do Republicanos. Você tem o Evaí Melo, que é do PP. Você tem outros nomes. O Marco do Feliciano não tá no PL atualmente. Você tem outros nomes de outros partidos. Também são mais à direita. Você tem o Rodrigo... Acho que é Rodrigo Valadares, esqueci o nome dele, lá de Sergipe, do União Brasil, que tá relatando, né, a questão aí do dia 8. Então acho que tem que ter pelo menos mais de 100. Então eu discordo dessa aí, votar no menos pior, não... eu acho que tá melhorando as coisas. Tá melhorando as coisas. Do menos pior, do menos pior. Quantos candidatos a prefeito nós tivemos em 2020? Vamos votar também, né? 2016. Eu desconheço. 2020 já tiveram alguns. Mais ou menos, minha boca. Cara, agora 2024, ex-ministros, ex-membros do governo. E quando você olha a nível de vereadores, gente, tem muita opção. 2022 também teve várias opções a nível de governo de estado, Senado, deputados estaduais. Vocês querem me negar? São números! Não é achismo, são números. São simplesmente números. Pegue os números e compare. Então acho que senão a gente vem tendo opções melhores para votar a cada novo pleito. A cada novo pleito as coisas estão ficando melhores. Imagina 2026. As brigas
vão começar a ser a partir de 2026 é o seguinte, ó. Tem que meio que começar a cortar aí quem vai ser os candidatos, porque faz sombra, né? Se tiver muito candidato de direita, talvez um fique de fora. Aí já vai começar a rolar ciúme. Pode anotar. Vai começar a rolar ciúme. Pô, não é o Bolsonaro, bata foto comigo, não bata foto com ele. Pode anotar. E me cobra 2026. Vai ter briga de ciúme de tanto candidato que vai ter. E não vai parar de aumentar. Mas voltando. Em um relatório enviado neste mês para cliente, a Dharma Political Risk and Strategy traçou 3 cenários. O primeiro deles, considerado de possibilidade alta, a estratégia do governo Lula servirá como uma contenção mínima desse crescimento, com a vitória de candidatos que, mesmo não sendo petistas, podem ajudar a representar o que Lula definiu como frente ampla em 2026. Um segundo cenário, probabilidade média, indica que apesar dos esforços governistas, o bolsonarismo sairá vencedor nas eleições, resultando em uma degradação da capacidade do Palácio do Planalto de construir uma agenda robusta no biênio final do governo, antecipando o debate eleitoral do pleito geral de 2026. E ainda o terceiro cenário, probabilidade baixa, de que a polarização se acentue ainda mais no pleito, contrapondo a mobilização de recursos pelo governo federal e o protagonismo do bolsonarismo nas comunicações. Mas algum crescimento vai ter, é impossível não ter. Aí, pra gente arrematar esse bloco, e antes que vocês pensar muito bem, se você precisa de um emocionado, você não precisa de emocionado. Tem gente aí que tá realmente se dedicando para tentar trazer soluções, tentar se melhorar. A gente tem muito... Eu reclamo dos nossos deputados, mas eu reconheço também sempre que, pô, gente, vez ou outra aí eles acertam, faz um golzinho aqui, um golzinho acolá, vem conseguindo entregar mais alguns resultados, e espero que a coisa continue melhorando dia após dia. Mas o Rui Costa Pimenta participou da sua live semanal com a Tuxi ontem. Isso daqui é uma transcrição do que ele falou na live no Brasil 247 sobre a questão dos impostos. É um movimento da direita bolsonarista. Vi um comentarista da Globo falando que tinha que regulamentar os memes por causa da campanha contra o Haddad. A burguesia não é favorável, de forma geral, da campanha contra os impostos. Aqui, nós estamos vendo algo que temos dito. Olha agora. A oposição ao governo Lula não é mais o PSDB, mas o bolsonarismo. A turma, assim, não tá mais no ponto do será? Até, gente, as discussões no passado era quando o bolsonarismo iria acabar. Vocês devem lembrar disso. Quando saíram as pesquisas, os números, surgiu uma palavra nova no debate público, a chamada calcificação. A calcificação política. As pessoas não mudam de opinião, porque ninguém que acordou vai voltar a apoiar o Lula. As pessoas direitas, elas acordaram para o que é o Brasil. Não vão voltar. Não, mas e aí? Não vão voltar a apoiar o Lula. E o tempo foi passando agora, é pesquisa internacional, né? Uma análise de riscos políticos, tipo um arco advice, mas da política. Fez levando Amsterdão, fala que traçar cenários. E o único ponto que concorda é que o bolsonarismo vai crescer. Então, irmão, oposição, só uma. Na verdade, é a verdadeira oposição. Veja quem a Globo odeia. Veja quem está dizendo aí, numa análise internacional, um analista de risco político, sendo reconhecido pela própria esquerda, a oposição é o bolsonarismo, que é a direita conservadora no Brasil. O PSDB não faria essa campanha porque vai contra o interesse deles. Eles fariam campanhas contra a corrupção, sendo algo que eles fingem que são contra, mas o bolsonarismo não é assim. Aí agora você tem que abstrair e entender o que a esquerda quer falar quando eles falam alguns termos, que eu já falei pra vocês isso. Olha o que ele diz, ó. Ele, no caso esse é eles, né? Eles não têm esse compromisso tão rígido com o programa neoliberal e, na minha opinião, o governo do PT abriu flanco para essa campanha. O que é que a esquerda quer falar com o programa neoliberal? A agenda globalista na economia. O bolsonarismo não tem compromisso com o globalismo. O PSDB tem. Estão dando o braço a torcer, né? Estão dando o braço a torcer, né? E engraçado que é o bolsonarismo, né? Ai, esse Bolsonaro. Por que você defende Bolsonaro? Por causa disso, cara pálida.
Falei que não era pra sair taxando a Shopee e agora estão pagando o preço da coisa. O bolsonarismo está investindo dinheiro nessa campanha, mas é popular, porque parte do povo está gostando dessa campanha. E também porque ninguém quer pagar imposto. As taxações são impopulares, vai falar o quê? Esse tweet aqui, ele só existe por milhares de formiguinhas que são vocês que começaram a acordar lá após 2013 e começar a se organizar em torno de um grupo que foi chamado Direita no Brasil, né? Direita, ainda não sabe até hoje o que é essa direita. E foram passando os anos e tá aí agora. Não tem mais o que questionar. A direita, ela vai crescer, ela vai continuar crescendo. O que a gente tem que fazer agora não é ficar abraçando os malucos, os emocionados, botando no barco, porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não, gente, a direita vai crescer. A gente tem que crescer direito, de forma estruturada. Você não sai levantando a parede torta, senão o prédio vai cair. Levanta a parede direito. É melhor construir o prédio devagar, mas construir o prédio que vai aguentar o terremoto. Mas a galera às vezes quer tá com a pressa, minha Nossa Senhora. Esses dois comentários eu acho que falam um pouco mais e vão falar com algumas coisas que vêm a seguir. Vai começar até ali de por baixo, ó, que fala de Bolsonaro, conecta com a primeira notícia do vídeo hoje do Fica em Casa. O Fica em Casa, né, o período Fica em Casa, né? Esse período foi administrado por quem tinha interesse direto no fechamento de pequenos negócios, né, nos óbitos de pensionistas, né, reforma da Previdência, e o que passou a ser a maior transferência de renda da história. A ONG que mais determinou política pública foi a Comunitas. Pesquisem. E realmente é curioso, né? As empresas que estavam operando, trabalhando. Será que aquela empresa do varejo que tem 3 sócios muito porretas, né? Tem até uma candidata aí a prefeita pelo país, que é a queridinha de um desses grandes sócios. Será que essa empresa do varejo, que aparece em escândalos, será que esta empresa fechou durante Fica em Casa? Eu acho que não. E o Atalé diz, ó, a confusão começa com essa ideia de liberal na economia e conservador nos costumes. Nem sempre a vontade no liberal está de acordo com o conservador e vice-versa. E para falar sobre isso, sites de apostas fragilizam finanças das famílias. Os liberais, eles são a favor das apostas. Eu sou extremamente contrário, porque eu prefiro acreditar nos meus olhos. Não me vê com esse papinho, mas eu quero ter liberdade para jogar se quiser ou não. Por esse argumento, vamos liberar então, né, a fumaça. Liberar aquela substância que deixa a galera com a cabeça bem biruta, vamos falar assim. Aí você pega uma matéria dessa do Estadão, e o melhor é a boa vontade de tentar enxergar alguma coisa boa. O cara tá mostrando, ó, isso é ruim, isso destrói famílias, isso atrapalha a sociedade, né? Estudo mostra que nos Estados Unidos apostas esportivas fazem domicílios investirem menos, gastarem mais, se endividarem no cartão de crédito, no cheque especial. Quanto mais vulneráveis financeiramente as famílias, maiores os efeitos negativos. É ruim pro pobre, sabe? Aí o cara tenta olhar o copo meio cheio. Uma pequena boa notícia nesse contexto é que as apostas esportivas e os jogos de azar, seja de forma física ou digital, foram incluídos no imposto do pecado. Estamos salvos! Estamos salvos! O imposto do pecado visa justamente desestimular, tornando mais caro o consumo de bens e serviços para a saúde. Não, só vai cobrar mais imposto. Na hora que o cara ganhar, ele vai ganhar menos. Assim, não tem ponto negativo. É só isso que vai acontecer, olha só. Ele vai gastar a mesma quantidade se ele perder, só que se ele ganhar, ele vai ganhar menos. E o jornalista do Estadão que ainda te fala, não, tem uma notícia positiva. Meu Deus do céu, gente. É incrível como o debate brasileiro é sujo. Esse projeto era para ter sido enterrado na CCJ. Não foi. Porque Sérgio Moro, Tereza Cristina e Ciro Nogueira votaram a favor. Os 3 foram ministros do governo Bolsonaro. Sérgio Moro é o cara que tanto fala, não, combater a corrupção, lavagem de dinheiro. Ele não sabe que às vezes a questão dos jogos de azar tem total conexão com esse mercado. O Sérgio Moro não sabe. Em todos esses anos de advocacia, né, e no Poder Judiciário, tá de brincadeira com minha cara, né? Pera aí que eu não tô usando nariz de palhaço.
Isso daqui vai entrar em votação de novo, principalmente no plenário. Os senadores, eles apresentaram até um requerimento para tentar levar o tema para outras comissões e tentar derrubar em outra comissão, mas o Pachecão, não, vai direto para o plenário e o presidente tem esse poder, né? E tá articulando para colocar em pauta e colocar para votação. Vai ser meio que no voto a voto. Isso daqui é uma típica pauta que, uma vez que passa, não tem mais volta. Só vai aumentar. E eu andei ouvindo falar... Você lembra de uma história? Quando se fala, por exemplo, de replicadores de TV, de rádios. Você já viu que algumas famílias muito poderosas na política tem uma TVzinha, tem um rádio? É uma lenda aí, rapaz, que os donos de alguns bingos... Imagina, né? Imagina quem que vai ser o dono de alguns bingos. Imagine, rapaz. Tô falando nada, né? Para bom entendedor, o Brasil é um país muito complicado. Para bom entendedor, o Brasil é um país muito complicado. Avalanche de memes transforma a Haddad em piada e expõe incapacidade do governo em lidar com as redes. Até aqui o Estadão tá se mostrando preocupado com Lula, né? Estão preocupados. Lula faça alguma coisa, faça o impossível, né? Que é enganar o povo. O humor é a linguagem mais eficaz da internet. Quanto à criatividade irônica e divertida, enquanto o imaginário das pessoas, a receita é infalível. Foi isso que fez com que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se tornasse o alvo de uma grande campanha difamatória que acusa, por meio de memes, de se dedicar ao aumento de impostos, taxando, sobretudo, o consumo dos mais pobres. Nos últimos 7 dias, a pesada inteligência digital identificou 540 memes diferentes sobre o ministro. O povo é criativo, viu? Que se disseminaram de forma avassaladora na internet. São cards, GIFs, também vídeos feitos por inteligência artificial que transformaram o ministro em uma piada e colam nele a pedir taxade. Além de colocar em Haddad o selo de quem quer aumentar impostos, a oposição ainda busca fazer um contraponto, relembrando declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a necessidade de reduzir a tributação e também atos que ele teria sancionado, como a lei que limitou a aplicação de alíquotas de ICMS para combustíveis. Parabéns, oposição! Diante da inusitada e eficaz ação da oposição, o governo se mostrou plenamente inábil para enfrentar uma crise bem-humorada nas redes sociais. Tá, mas o que é que o governo tinha que fazer? Pessoal, olha, não nos critique porque pagar imposto é bom. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Nem a Globo consegue. Ninguém consegue. Como a Globo não consegue defender o Lula, a Globo critica. O Estado é a mesma coisa. A narrativa sobre o aumento de taxas se iniciou com o imposto das blusinhas e se consolidou com a aprovação da reforma tributária. Ou seja, é algo que vem sendo alimentado há meses, sem qualquer reação da comunicação governamental. Vai falar o quê, cara? É pra falar o quê? Eu fiquei pensando. Eu falei, cara, se eu fosse petista, o que eu ia falar? Porque as coisas no Brasil não vão ficar mais baratas. O cara que comprava blusa barata, ele vai comprar agora uma blusa cara. Como é que eu vou convencer esse cara que eu fiz algo pro bem dele? Sendo que o meu governo tem alguns pacotes de subsídios, anda perdoando algumas coisas, né, algumas multas bilionárias. Sendo que o meu governo né, tem uma parceria estratégica com campeões nacionais. Não tem o que falar. A imprensa tá cobrando o impossível do Lula. Deixaram o barco correr como se o mundo estivesse ainda na era analógica. Não. Eles, inclusive, foram pra cima. Eles só não meteram gente na cadeia porque ainda não dá. Mas olha que a Globo tentou. Né? Tem que regulamentar, perseguir, né? Censurar a internet, regulamentar a mídia. Certamente menosprezaram a capacidade de mobilização dos opositores nas redes e agora encaram um problema que tomou proporções que ultrapassam as bolhas dos adversários para virar senso comum. A falta de uma resposta adequada e ágil do governo Lula, dentro da avalanche de memes, expõe uma grave deficiência em sua estratégia de comunicação digital. Não tem o que fazer. Contra a verdade, não tem o que fazer. As pessoas estão sentindo na pele. Só reconhece, sabe? A verdade venceu. Essa matéria deveria se chamar Como a Verdade Venceu o Haddad. A avalanche de memes revela a verdade sobre o Haddad e mostra a incapacidade do governo de continuar mentindo. Essa devia ser a manchete. É muito mais honesta. Aí falando de reforma tributária.
Reforma tributária. Isenção para a cesta básica não significará preços menores, dizem especialistas. Pronto. Sensacional. O que eu falar disso? O governo Lula, né? Até quando você acha que vai melhorar, piora. Você está tirando o imposto, então, em princípio, deveria haver uma redução de preço, mas, pela metodologia que está sendo aplicada, você não tem um controle de que isso irá ocorrer. Afirma Luiz Peroba, advogado tributário do Pinheiro Neto Advogados. A gente já falou desse grupo, hein? Até em dossiê histórico já apareceu. Ele cita que, além dos empresários terem liberdade para delimitar os seus preços, podendo ou não repassar a redução de tributos para o consumidor, o período de transição prolongado da reforma tributária dificultará que uma mudança seja percebida pela população. Só vai aumentar. Os preços só vão aumentar. Que tristeza. Aí, onde é que ele estava? O Haddad. Tava com a Simone Tebet, a Esther Dweck. Tem hora que eu tenho até pena dessa Esther. Toda vez que eu vejo ela num pronunciamento que tá o Haddad do lado, ela fica assim com a cara que a alma tá saindo do corpo. Vai olhar. Tem um que tá de frente, só na Globo. Ela tá com a cara assim, ó. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo com minha vida? Meu Deus do céu, por que eu não arrumo meu emprego? Pra não ter que estar nesse governo. O que é que eu estou... Meu Deus do céu. É aquela assim, desespero, olhando pra baixo. Perdida. Aí o Haddad anunciou 15 bilhões em cortes. Esses cortes, vocês acham que vai ser em programa que tá indo pro bolso de bilionários, campeões nacionais? Óbvio que não. Aqueles cortes, claro, sempre que falta dinheiro, um dos primeiros que corta é coisa ligada à universidade. Bolsistas, auxílio aqui, auxílio acolá, que ainda que a gente discorde pra onde vai, né? Fala, pelo menos tá aí financiando nenhum estudo woke da turma da esquerda. Ainda assim, é o governo Lula. Aí, olha que engraçado, né? Olha que engraçado. Lembra quando teve o aumento do dólar? No final de junho e o início desse mês. Mendola. Eu falei, gente, não comprem essa história. Tem algo errado acontecendo. A todo dia o Lula fala e o dólar continua subindo só por causa do Lula. Coisa não é tão simples assim. Tem algo errado acontecendo. Dia depois, né, em julho ficou um pouco mais claro, até que chegou um ponto que foi extremamente claro que ela falou, ó, o mercado aí viu que inclusive é uma das formas de pressionar o governo Lula. Esse é um ponto. Fora questões internacionais, valorização do dólar, o Fed aí sem baixar os juros, todo um processo. Mas não foi só as falas do Lula. E a imprensa martelando isso, cobrando corte. Governo Lula cortou benefícios que iam pro povo. Por que ninguém tá alardeando o dólar mais? Porque o governo Lula cortou o benefício do povo. Eu queria ver se o Lula tivesse cortado esse dinheiro aí, subsídio para campeão nacional. Não tava todo mundo aí gritando. Ah, as falas do Lula, olha o que o Lula disse aí, né, sobre que pobre não come dólar, né, que pobre quando tem dinheiro não compra dólar, compra comida. Eu queria ver se né, tá em todos os jornais o dia todo, editorial do Estadão falando sobre a crise, que o Lula precisa parar de falar, que ele não se aguenta, etc. Tá ali, ó. Dólar sobe, fecha 5,48 após falar de Lula. Saiu notinha, ficou nessa. Não teve repercussão nacional. O dólar sobe quase 2%, chega a 5,58 de olho na agenda fiscal do Brasil. Foi só o Lula cortar em cima do pobre que ficou de boa. Pô, notinha ali, não pautou o debate, não teve nenhum jornalista de opinião dando piti. Nenhum. Quando eles reclamam de coisa, assim, você tem que partir do pressuposto que a imprensa odeia o Brasil. Você tem que partir desse pressuposto. Se eles estão criticando o Lula, você tem que pensar, peraí, a imprensa odeia o Brasil e eles estão criticando o Lula. Pra onde que vai? Se você não tiver a resposta, espere, porque ela vai aparecer com o passar dos dias. A imprensa odeia o Brasil. A imprensa não quer ver o Brasil dar certo. E aí eu fico vendo isso daqui, ó. A Economist fez 6 postagens diferentes sobre o Lula. Meu amigo, tem algo muito errado. Muito errado. Eu acho que eles querem que o Lula corte ainda mais, né? Pra garantir algumas coisas. Garantir que quem é pobre não fique mais rico. Pra quem ficar rico, fica cada vez mais rico. Cada vez mais monopólios, cada vez mais oligopólios. Mas pra mim tem algo muito estranho acontecendo. Porque os liberais estão cobrando tanto o Lula. The Economist, reclamando, né? O fiscalismo, o Lula tá gastando mal, tá gastando muito, de forma desenfreada. Pô, tá ruim aí, né? Parte do aumento do déficit pode ser atribuída a Bolsonaro.
Mas a maior parte do aumento não é herdada. O atual governo está gastando muito. E tá aí cobrando Lula, corte em cima do pobre, Lula, corte mais. Tá cortando um pouco, tem que cortar mais ainda. Muito estranho quando a imprensa critica, que a imprensa não gosta do Brasil. E tem as coisas de segurança pública, mas eu queria falar sobre várias na sequência. Eu vou deixar pra amanhã. Bateu aqui 59 minutos. Acho que por hoje tá bom. Fiquei de reflexão sobre os rumos do país, da direita e tudo mais. A mãe te fala que tem algumas coisas que elas se conectam muito. Falar em 5 minutos ficaria muito acelerado. Também o assunto da lei que envolve Trump, Ursula von der Leyen, Brasil e os deputados do Gabinete Conjugado. Acho que é assim que eles chamam, Gabinete Conjugado. A gente comenta depois e mais algumas coisinhas também. E por hora é isso. Esperem. Tem um pouco mais de calma na vida. Tem um pouco mais de lógica e razão na hora de fazer alguns julgamentos. Vocês não vão se arrepender. Tem algumas coisas, gente, que elas não serão resolvidas na velocidade que nós queremos. Não serão. E trazer algumas pessoas para perto, no final do dia, no final da linha, vai causar mais problemas do que qualquer outra coisa. Se essa pessoa quiser caminhar próximo a nós, ser um paralelo, lado a lado, vamos caminhar, cara. Mas você no seu carro e eu no meu carrinho. Segue teu barco. Se lá na frente tu realmente, né, tomar jeito, tomar tino, começar a mostrar que, poxa, mudei, aprendi, me tornei uma pessoa, né, mais estudada aqui sobre o assunto, realmente, pô, agora tô começando a entender o problema, beleza, então chega aqui pra perto. Tem um lugarzinho aqui, ó, mas senta no corredor, na janela ainda não, e vai indo. Não dá pra chegar qualquer pessoa do nada, fez 2, 3 críticas ao Lula, fez 2, 3 coisinhas na internet, pronto, herói nacional. Quer outro exemplo? Dezembro de 2023, o Brasil acompanhava o escândalo da Mind. Começa lá em dezembro. Nos primeiros dias de janeiro, um youtuber, Daniel Penin, publica acho que uns 2, 3 vídeos muito bem produzidos, muito bem editados. Teve gente na época pedindo para Daniel Penin ser senador. Eu falei, meu Deus do céu, senador! Porque o cara fez 3 vídeos editados sobre a Mind. Gente, não, pô. Não é possível isso, não. Às vezes você não acompanha isso, porque você olha assim, o que sai nos canais, etc, tudo mais. Mas eu tô falando pra vocês coisas que eu acompanho, tento acompanhar ao máximo, né, o debate público. Normalmente quando eu falo umas coisas pra vocês, por mais que eu não tenha essas ferramentas de monitoramento, a Pedata, isso, aquilo, outro, Bytes, né, que faz lá trabalho pra Globo, os meus olhos são bons. E o que os meus olhos me dizem, normalmente depois passam dias e as análises com números confirmam o que a gente tá enxergando. Então assim, eu fico lá nas redes sociais, às vezes, alguns comportamentos, eu falo, não, o povo é emocionado, tem que ser um pouquinho menos emocionado, tem que ser um pouquinho mais lógico, tem que ter um pouquinho mais de foco num resultado, sabe? Colocar algumas agendas, trazer alguns debates, focar mais em alguns assuntos. Uma coisa que eu acho que as pessoas desperdiçam, mas assim, é um desperdício de engajamento. Esse é o termo, que é o seguinte, gente, as pessoas, em sua grande parte, elas não vivem pelo like. Mas todo mundo é impactado pelo like. Todo mundo é impactado pelo view. Se as pessoas nas redes sociais, no Instagram, etc., por exemplo, ela fala, cara, eu vou curtir a partir de agora só postagem de político, dando aqui pra vocês, que, sei lá, que tá fazendo um comentário onde ele meio que desmascara a esquerda, mas no final ele aponta para alguma solução. Ele aponta em alguma direção. Se for só um recorte de alguém lacrando, eu não quero mais saber. Só dando um exemplo, tô falando pra você fazer isso. Se todo mundo vai nessa direção, vocês acham que os políticos, eles não vão caminhar nessa direção? Você acha que se um político faz uma postagem falando do que ele fez para combater a agenda verde do mercado de carbono, ele faz uma postagem dessa, recebe 66 mil likes, 11 mil visualizações igual o Nego Di. Você acha que os outros políticos vão falar, rapaz, que onda é essa, bicho? Quer dizer que defender isso dá like? Então eu vou aprender sobre esse tema porque eu também quero esses likes. Vocês acham que não?
Olha a questão de costume, porque realmente indigna muita gente. Mas, gente, quando um determinado tema gera engajamento, e os políticos, eles têm que se mostrar para a população. Eles querem que o povo os conheça. Então, se a própria população passasse esse indicativo através dos números para a classe política de suas demandas, um dos números que a população passa é o quê? Cara, o povo gosta de Bolsonaro. Então os políticos colocam ele por quê? Porque eles veem os números nas manifestações, os números nas votações, fala, pô, os números nas redes sociais. Então a galera quer estar perto de Bolsonaro. Por quê? Por causa de vocês. E às vezes as pessoas desperdiçam isso e não conseguem entender. Porque não é uma coisa que é um, dois. É o trabalho de formiguinha, é a união de todos vocês juntos. Se as pessoas direcionassem um pouquinho mais da atenção em alguns temas, esse tema pra gente é importante, nossa, você ia ver a quantidade de político falando dos temas que você considera importante. Mas por que não fala? Porque o que dá engajamento normalmente são outras coisas. É aquela mitadinha, aquela lacrada, aquela lavada de alma. E eu tento comentar isso com você, falo, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, dá aquilo outro. Olha esse assunto aqui, esse assunto aqui é um pouquinho mais sério. Precisamos falar sobre ele. Eu sempre tento tratar, às vezes, alguns temas. Assim, leva um certo tempo pra eu entender algum tema ou outro, a gente trazer em vídeo, sabe? Tem alguns assuntos que estão rolando nos últimos dias, eu tô tentando entender, poder trazer em vídeo, comentar, até pedir a opinião de 2 deputados. Eu acho que, porque um eu sei que já comentou sobre o tema, outro tá numa posição dentro da direita que responde, né? Tem 2 posições, que é líder de minoria e líder de oposição. Falei com... Enfim, cara, qual a posição de vocês sobre isso? Tentando entender, porque ainda é complexo pra mim. Mas tem que começar a cobrar, gente. Tem que começar também a dar um direcionamento, assim, cara, qual o Brasil que vocês querem? E começar a tentar expressar isso aí também nos números. Um comentário de apoio, você chegar lá, pô, parabéns, deputado. Espero mais ações assim. Você acha que ele não vai ficar feliz e falar, pô, protocolei aqui um projeto, entrei com um requerimento contra o governo Lula. Poxa, um monte de comentário positivo, me elogiando, o pessoal compartilhando minhas postagens. Pô, vou começar a trabalhar mais, porque eu tô sendo reconhecido. Tô sendo reconhecido. Valorizem, gente, valorizem os políticos que vocês estão vendo trabalhando. E sempre tem, a turma da direita tá sempre fazendo alguma coisa. Mas muitas vezes, até os deputados que mais têm engajamento, quando eles tomam alguma ação concreta, às vezes tem menos like, menos curtida, menos compartilhamento do que quando eles fazem algum comentário engraçado, alguma sacada, alguma mitada pra cima do Lula. Então, às vezes, a própria população acaba se sabotando. O cara fala, pô, bicho, quando eu trabalho, ninguém liga. Quando eu tô aqui falando, o pessoal compartilha e eu preciso de voto, eu vou falar, que ele também tem que furar a bolha. Mas já falei, passei minha mensagem. Eu dei play em algum vídeo? Não. Então, por hoje eu fico por aqui. Siga meu trabalhinho. Quiser dar um tiquinho mais, pode estar no canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpan.com, sem BR, onde estamos registrando toda a história do governo Lula 3. Compartilhe o vídeo, volta amanhã e fica aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.